Olá, meu nome é Denis, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Osasco e esta é a sua Terça Teológica. Mais uma vez é uma alegria poder estar com você na nossa Terça Teológica para podermos estudar um pouco a respeito da doutrina de Deus e sobre os seus atributos. Nas nossas últimas aulas, nós trabalhamos um pouco sobre a unicidade de Deus. Vimos como Deus é simples comparado a todos os seres humanos que existem, que são compostos. Deus, ele é único em sua simplicidade, em seus atributos e em sua existência. E hoje nós continuaremos falando um pouco sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Falaremos acerca da sua Falaremos acerca da sua onisciência, ou seja, o conhecimento completo de Deus acerca de todas as coisas. Há duas características especificamente que eu gostaria de ressaltar para vocês que nos lembra a respeito um pouco da onisciência de Deus. Quando nós falamos em onisciência de Deus, temos de ter em mente que Deus, ele conhece todas as coisas que existem, tanto da realidade, quanto dos seres humanos e tanto de si mesmo. Então, para abordarmos um pouco a respeito do conhecimento de Deus, para falarmos um pouco da sua onisciência, nós temos de ter em mente, em primeiro lugar, que o conhecimento de Deus, ele é infinito. Ou seja, a nossa mente não pode compreender ou descrever totalmente o que Deus conhece, o que Deus é, ou a maneira como ele se dá a conhecer a nós, pecadores. O livro de Jó descreve a onisciência de Deus da seguinte forma: será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Nesse versículo, nós aprendemos que Deus, ele exibe toda a sua infinitude, a infinitude da sabedoria na sua criação. Ou seja, todas as coisas que foram criadas, a maneira maravilhosa como que elas foram criadas e formadas por Deus, nos mostra o quão infinito é esse conhecimento que Deus tem acerca de todas as coisas. O Salmo 147, versículo 4 a 5 nos diz que Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Ou seja, o conhecimento de Deus, ele é exaustivo e inseparável do seu poder ilimitado. Deus, ao mesmo tempo que ele conhece todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas. Aqui nós aprendemos que Deus não pode ser medido, Deus não tem quantidade ou limite. A sua sabedoria, o seu conhecimento é infinito nesse sentido. E também aprendemos que, entendendo um pouco desse conhecimento infinito de Deus, que o conhecimento de Deus é um aspecto incomparável da sua glória. Saber que Deus, ele é onisciente, que ele sabe todas as coisas, que toda a criação demonstra esse conhecimento, a exuberância desse conhecimento, nos mostra o quanto ele é incomparável. Isaías, capítulo 40, versículo 28, nos diz: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ou seja, o conhecimento de Deus não é mecânico como o nosso. Isto é, Deus não é que nem um HD de um computador que vai armazenando informações a respeito, né, dos seres humanos, da criação, conforme o tempo vai passando, conforme as coisas vão evoluindo ou crescendo, como vai nos mostrar aquela visão do teísmo aberto, por exemplo, que Deus, ele não sabe todas as coisas, ele vai aprendendo, ele vai adquirindo conhecimento à medida que os seres humanos, eles vão evoluindo como seres racionais, que eles vão conhecendo as coisas. Não, Deus, ele conhece tudo, e dizemos que ele conhece tudo numa tacada só, né? Ele não é
um computador ou uma máquina que executa algoritmos. Pelo contrário, esse conhecimento que Deus tem a respeito de todas as coisas, de toda a realidade, de quem ele é um conhecimento aquecido pelo amor e pela sua fidelidade. É pessoal. Deus exibe esse conhecimento de forma pessoal. Ele passa esse conhecimento de forma pessoal. Outra coisa que nós aprendemos sobre esse conhecimento infinito de Deus está lá em Isaías 55, versículos 8 a 9, que nos diz que os pensamentos de Deus, eles transcendem infinitamente os nossos. Veja o que diz esse texto. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Olha que palavra maravilhosa acerca dos pensamentos de Deus, da forma como Deus, ele conhece todas as coisas, da forma também como ele executa o seu conhecimento, ou então como ele aplica o seu conhecimento dos seres humanos, da criação, da realidade e de si mesmo. Mas daí você pode me perguntar, né? Se os pensamentos de Deus estão tão acima dos nossos, como então nós podemos conhecer a mente de Deus? Existe até aí alguns escritores que eles vão falar um pouco, estudar a mente de Cristo, a mente de Deus, para ver como que ela se desenvolve ao longo como que é o processo da mente de Deus. Mas será possível que nós, uma vez sabendo que o conhecimento de Deus ele é infinito, nós podemos conhecê-lo? E a resposta, com certeza, é positiva, porque nós podemos conhecê-lo, apesar de toda a infinitude do seu conhecimento, nós podemos conhecê-lo através da sua palavra, que foi revelada na lei, que foi revelada pelos profetas e em Cristo Jesus. A sabedoria de Deus, como nós vamos falar daqui a pouco, a palavra perfeita, a palavra revelada, a palavra encarnada de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, a quem nós louvamos e adoramos. Ou seja, apesar de todas as coisas, dos pensamentos de Deus serem infinitos, nós podemos conhecê-lo porque ele os revelou. É claro, à medida que aquilo que ele se revelou, nós podemos conhecê-lo. Aquilo que ele não nos revelou, não nos pertence a nós conhecer, é claro. Outro aspecto dessa infinitude, desse conhecimento de Deus que é infinito, né, entendermos que o conhecimento infinito de Deus é incompreensível e independente das suas criaturas. Mas você vai dizer assim, poxa, Denis, você está falando que a gente pode conhecer, mas você vai estar dizendo, mas agora você está dizendo que esse conhecimento de um aspecto ele é incompreensível? Poxa, está dando nó na minha mente. E é claro, aqui, quando nós estamos falando de incompreensível, é a maneira como esse conhecimento é aplicado na vida dos homens. Por exemplo, nós não conseguimos dar resposta a todas as coisas que acontecem na nossa vida, no mundo, ou então procurarmos respostas lógicas, às vezes para o sofrimento de alguém, por que alguma pessoa está passando por isso ou por aquilo, por uma determinada situação, ou por que Deus permitiu que isso acontecesse, ou então que acontecesse determinados eventos na história. Muitas vezes nós ficamos paralisados diante desses fatos, diante desses acontecimentos, pensamos que Deus, ou ele não sabe de tudo aquilo que está acontecendo de verdade, ou então que Deus não quis e deixou que os homens seguissem, que ele não sabe as atitudes que os homens vão tomar ao longo da sua vida. Pelo contrário, Deus, ele ordena tudo o que acontece, ele predestina tudo o que acontece neste mundo, pelos seus decretos, pela forma como ele decreta as coisas e executa as coisas. E isso nós vamos ver posteriormente uma das nossas aulas a respeito do ser de Deus, da forma como Deus age, da criação de Deus e da forma como ele sustenta todas as coisas. No entanto, quando estamos falando de que o conhecimento de Deus é incompreensível, é que nós muitas vezes não conseguimos perscrutar a mente de Deus, conseguimos compreender de fato a forma como ele está fazendo as coisas acontecerem,
certo? Tanto que o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, do versículo 36, ele expõe aqui um grande louvor que louva a sabedoria de Deus, que louva o conhecimento de Deus, comparando aí como um daqueles armazenamentos de pedras preciosas, um daqueles lugares onde se escondem tesouros grandiosíssimos. Ele compara o conhecimento, a sabedoria de Deus desta forma. Porque Deus, ele não apenas conhece todas as coisas, mas ele também é sábio, um perfeito sábio, ele sabe de todas as coisas, ou seja, ele sabe aplicar o conhecimento que ele tem de tudo, né? Para o bem, especificamente daqueles que amam a Deus. Diz Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. É um conhecimento. Quando nós falamos que o conhecimento de Deus ele é incompreensível e está independente das suas criaturas, queremos dizer que Deus não depende das criaturas para conhecer. Não depende do que eu sei para aumentar o conhecimento dele, como se fosse aquele cérebro que fosse armazenando cada vez mais conhecimento dos fatos. Não. Ele é independente. Deus sabe de tudo que acontece no passado, presente e futuro, certo? Em outro aspecto, ele é incompreensível no sentido de que Deus, nós nunca vamos conseguir dar respostas, muitas vezes, satisfatórias para o nosso emocional, para a nossa alma, que está maculada pelo pecado, para a nossa mente limitada, da forma como Deus ele aplica esse conhecimento de todas as coisas ao longo da história da humanidade. Ele executa tudo de acordo com o seu perfeito decreto, com a sua perfeita vontade. O conhecimento de Deus, esse texto vai nos mostrar que é soberano e amoroso. Deus, apesar de muitas vezes nós olharmos, enxergarmos tantas coisas ruins e nos perguntarmos, será que Deus não sabe de tudo isso que está acontecendo? Podemos afirmar sim que Deus sabe e está no controle de todas as coisas. Ele ordena todas essas coisas que acontecem. Tudo isso não pega Deus de surpresa como se ele dissesse, né? Oh, não sabia. Está acontecendo casos de corrupção, por exemplo, em determinado lugar. Ah, eu não sei. Ah, ninguém me avisou. Ah, eu nunca jamais saberia disso. Como nós vimos muitas figuras falarem a respeito desse tipo, né? Pelo contrário, Deus ele conhece todas as coisas, né? E por isso, nós aprendemos que o homem é tolo, por exemplo, ao depositar a sua esperança na sabedoria dos homens, na forma como os homens, eles demonstram o seu conhecimento. É claro que o conhecimento que nós temos, ele advém de Deus, ele procede de Deus de uma forma completa. No entanto, nosso conhecimento muitas vezes é falho. Nosso conhecimento ele pode estar certo, mas nós podemos não ser sábios ao aplicar este conhecimento de fato. Deus não. Deus é um conhecimento ilimitado, infinito a respeito de todas as coisas que existem. Então, quando nós falamos a respeito deste conhecimento, né, que do conhecimento de Deus, é que Deus conhece tudo de forma infinita. É um conhecimento infinito de toda a realidade, certo? Um conhecimento infinito. E por isso, eu destaco aqui algumas palavras do Joel Bick, o teólogo Joel Bick, que diz o seguinte, que o conhecimento de Deus ele é diferente do conhecimento do homem. Nós conhecemos por meio de experimentos, de observação, de raciocínio lógico. O nosso conhecimento, com o passar do tempo, ele aumenta, ele diminui, ele é dinâmico, se a gente pode dizer assim. Agora, Deus, ele não aprende nada, ele não precisa de ninguém para aprender. Deus não se senta numa escola para aprender o abecedário. Deus não se senta, por exemplo, atrás, né, de uma tela de celular, como você está sentado ou em pé agora, aprendendo sobre a onisciência de Deus. Não, Deus, ele não precisa aprender nada, ele sabe, ele é todo esse conhecimento que existe, infinito de todas as coisas. O conhecimento de Deus,
vai dizer Joel Bick, que é descrito na Bíblia como a luz que dissipa as trevas. Sempre quando nós vemos Deus, a Bíblia nos falando que Deus é luz, ele vai nos dar essa ideia desse conhecimento que é revelado, esse Deus que revela todas as coisas. Quando você já passou certamente pela experiência de estar em um quarto escuro, de repente, você acende a luz, você pode ter ciência, conhecimento de tudo, de onde as coisas estão. Por exemplo, a cadeira está em determinado lugar, o guarda-roupa, a cama, no seu lugar devido, está aqui, está ali, ou seja, às vezes, quando você entra num quarto escuro desconhecido, por exemplo, você não sabe o que tem lá dentro, mas quando acende a luz, esse conhecimento vem à sua mente, você consegue entender as coisas. E Deus é este conhecimento, ele é a luz que nos ilumina, que nos tira das trevas, que nos faz conhecê-lo de fato. Então, quando nós estamos falando de conhecimento, do conhecimento de Deus, da onisciência de Deus, entendemos esse aspecto, que Deus ele vai revelando, ele vai dissipando as trevas. Deus, diz Joel Bick, não recebe iluminação de nenhuma fonte externa. Sua natureza é a própria iluminação. O próprio Deus é a nossa luz. Todo conhecimento irradia dele e nosso maior conhecimento é conhecê-lo. Achei essa frase muito bonita, porque o maior privilégio que nós temos é conhecer toda esta fonte de conhecimento, todo este tesouro que foi ali, que nos foi revelado, especialmente pela pessoa de Jesus, em quem nós podemos nos conhecer, e não apenas um conhecimento intelectualizado, mas um conhecimento experimental de quem Deus é. Por isso, nós entendemos que esse conhecimento de Deus, ele é incompreensível. Quando tratamos desse conhecimento incompreensível é nesse sentido, ou seja, que ele é além, ele extravasa aquilo que nós sabemos a respeito da sua pessoa. Ele é muito além daquilo que nós podemos expressar, como diz uma música, por exemplo, que nós cantávamos há um tempo atrás. Esse é o primeiro aspecto do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é infinito, ou seja, a nossa mente não pode compreender ou descrever totalmente o conhecimento de Deus. Ele é infinito, ele é muito mais. Se a gente acha que nós aprendemos tudo a respeito de Deus, que nós já podemos dizer assim, olha, sei tudo, sou PhD de Deus, né? Nós estamos muito enganados, equivocados e estamos agindo de forma soberba, porque Deus ele é infinito. Por mais que nós estudemos teologia, escrevamos vários livros, façamos várias terças teológicas para tratarmos desses assuntos, Deus é infinito no seu conhecimento, porque infinitude é uma característica específica de quem ele é. E em segundo lugar, eu quero destacar aqui para entendermos um pouco mais sobre a onisciência de Deus, é que o conhecimento de Deus abrange toda a realidade. Falamos que o conhecimento de Deus é infinito, e agora vamos dizer que se esse conhecimento abrange toda a realidade. Mas que realidade a gente está falando de fato? Por exemplo, em primeiro lugar, Deus, o maior objeto do conhecimento de Deus é ele mesmo. Às vezes você pode dizer assim, olha, bugou de novo. Como assim que o maior objeto do conhecimento dele é ele mesmo? Nós queremos dizer aqui é que Deus, ele conhece a si mesmo. Como Deus conhece a si mesmo, vai dizer Joel Bick também, ele sabe tudo o que é capaz de fazer, todos os mundos possíveis que ele pode criar e todas as histórias possíveis que a sua providência pode dirigir. Uma coisa bem fantástica, né? Você pode assim, como assim mundos que ele pode criar? Como dizer assim, histórias possíveis que a sua providência pode dirigir? Ou seja, Deus ele tem um conhecimento completo a respeito de quem ele é. E é esse conhecimento de quem ele é, que é o maior objeto de tudo, de toda a glória, de todo o conhecimento humano, né? De toda a exaltação, é que faz com que todas as outras coisas sejam possíveis de serem conhecidas. Porque ele é, como diz o livro do próprio Êxodo, né? Às vezes eu penso assim, né? Nossa, como que a gente explica essas questões às pessoas? Porque nós estamos tratando, gente, não de mente humana, né? Às vezes a gente gosta muito de comparar a Deus apenas uma mente humana limitada, dividida como a nossa.
Porém, como nós falamos, Deus ele é singular em toda a sua existência. Para entendermos o conhecimento, a onisciência de Deus, nós precisávamos ter passado antes, então, sobre a questão da singularidade de Deus, da simplicidade de Deus, destacarmos que Deus é único, simples, ou seja, ele não é como nós somos, né? Ele é diferente, né? Aqui também nós aprendemos, quando nós falamos que onisciência significa o conhecimento de Deus que abrange toda a realidade, falamos também que Deus conhece exaustivamente a sua criação. Tudo aquilo que ele criou, ele sabe muito bem. Por exemplo, começamos lá por Gênesis capítulo 1, versículo 7, que Deus disse assim que viu Deus tudo o que havia feito e viu que isso era bom, ou seja, ele tem todo o conhecimento. Quando a Bíblia fala de ver, de sentir, de ele descer, que ele conhece, ele tem um conhecimento muito exaustivo de toda a sua criação. Exatamente das criaturas, sejam elas menores, as menores criaturas do mundo, que estão muitas vezes lá nas profundezas do mar que nós não sabemos, Deus conhece cada uma. E é interessante você ter essa experiência de saber como Deus ele descreve a sua criação, como ele conhece a sua criação em detalhes, quando você se volta para o livro de Jó, quando no capítulo 38 de Jó, Deus começa a perguntar ao próprio Jó, quem foi que fez isso? Você sabe da força do Behemoth ou do Leviatã, que são seres grandiosíssimos ali que Deus descreve com detalhes a respeito da sua criação, a respeito de como eles foram criados, ou então dos céus. Ou seja, gente, Deus conhece exaustivamente tudo isso que foi criado por ele. Veja o que diz o Salmo 33, os versículos 13 a 15. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Olha o que diz também Jó, capítulo 28, versículo 24. Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. E ainda, Hebreus, capítulo 4, versículo 13, nos diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, Deus conhece exaustivamente toda a sua criação, e isso inclui nós, os seres humanos. Ele perscruta todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas orações, os nossos momentos de aflição. Às vezes você se pergunta assim, mas qual que é o propósito de eu estar parado aqui, vendo esse rapaz falar a respeito desse um assunto tão complicado? É porque nos lembrar de que Deus sabe de todas as coisas, nos ajuda a lidar com a realidade presente. Porque Deus ele não está ausente desta realidade caída. Deus não está à parte. Ele não vai dizer, como dizem uns, eu não sabia da queda, eu não sabia do pecado, que existe mal. Pelo contrário, ele sabe muito bem das realidades que existem. E ele realmente, de fato, está direcionando, decretou para que todas as coisas acontecessem, para que agissem, para que acontecessem conforme o seu propósito soberano, o seu propósito amoroso, né? Aqui nós vemos que a onisciência de Deus, a onisciência que Deus tem da sua criação é coordenada com a sua onipresença, ao mesmo tempo que Deus está em todos os lugares, Deus ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares, ele está onde está o abatido, ele sabe da situação do abatido. Isso faz com que nós possamos descansar nele, confiar nele plenamente. A gente tem de entender isso, gente, que Deus ele não é semelhante a nós, seres humanos, no sentido de que Deus ele é mentiroso, Deus ele é mesquinho, Deus ele age com parcialidade. Nós agimos assim, usamos muitas vezes o nosso bom conhecimento para podermos nos dar bem na vida e destruir a vida das outras pessoas, passar por cima dos outros. Deus não age dessa forma. O conhecimento dele é puro, é santo, pleno a respeito de quem ele é e a respeito de todas as coisas. Ou seja, falamos aqui que o conhecimento de Deus se estende aos menores detalhes do seu mundo. O Deus onisciente, como vai dizer Joel Bick, não é um mero observador indiferente,
mas ele é Senhor e juiz sobre toda a terra. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Essa é a grande verdade. Às vezes a gente acha que a gente não se conhece o suficiente. E, de fato, às vezes nós não nos conhecemos comparado ao conhecimento que Deus tem de nós, do nosso próprio coração. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nós temos a seguinte descrição. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, falando de Davi, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, falando, na verdade, dos irmãos de Davi. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ou seja, ele conhece tudo, inclusive as nossas tristezas e aflições. Que é uma descrição maravilhosa acerca disso, está no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 23 a 25, quando Deus ele manifesta ali o sofrimento que o povo do Egito, os hebreus no Egito estavam vivendo. Vai dizer assim, né? Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. É claro que ele está, quando o narrador ele trata esse ouvir, lembrar da aliança que tinha feito, não que Deus tinha se esquecido, que ele tenha tido uma amnésia ou que ele estava fazendo outras coisas mais importantes, que ele nunca esteja atento, mas aqui é para mostrar, por meio de antropomorfismos, usando linguagem humanas, aplicando a pessoa de Deus, para mostrar de fato que Deus ele vê o sofrimento do seu povo. E isso conforta o nosso coração. Saber que Deus está vendo as nossas lágrimas, sabendo que Deus está vendo as nossas batalhas, as tristezas, o quanto que o pecado gera sofrimento e maldade no mundo. E Deus, ele não fica indiferente a isso. Ele age consoante a esse conhecimento pleno que ele tem das coisas. Herman Bavinck vai dizer que Deus conhece tudo numa tacada só, né? Ou seja, todo conhecimento é de uma vez, né? Não é aquela coisa processual como nós temos. E ele age de acordo com os seus atributos, partindo desse conhecimento, do seu amor, da sua justiça, da sua ira, né? Da sua soberania. Deus, ele age por meio do seu conhecimento, partindo do conhecimento que ele tem a respeito de si mesmo e das criaturas e dos seres humanos. Bem, então, falar de onisciência de Deus significa exatamente isso. Significa, em primeiro lugar, nós destacarmos que o conhecimento de Deus é infinito, ou seja, que a nossa mente limitada não pode compreender ou descrever totalmente o conhecimento de Deus, e também significa dizer que o conhecimento de Deus abrange toda a realidade criada, ou seja, a respeito de quem ele é, a respeito de quem ele é e da realidade criada, que são duas coisas distintas. Deus conhece a si mesmo e conhece o homem e a criação que ele mesmo fez, certo? Por fim, para terminarmos essa aula de hoje, vale ainda destacar que além de Deus ser onisciente, ele é perfeitamente sábio, ou seja, Deus ele não apenas sabe de todas as coisas, mas ele aplica o seu conhecimento de forma perfeita. E é aqui que está a majestade de quem Deus é. É interessante que nós precisamos fazer aqui uma distinção entre sabedoria e conhecimento. Nós sabemos que a sabedoria ele é um aspecto do conhecimento, ou seja, é saber como usar o conhecimento. Você pode, se você ler o livro de Jó, você vai ver ali que os amigos que Jó tinha, que foram lá consolá-lo a respeito das suas dores, a respeito da situação em que eles estavam, eles tinham um conhecimento teológico fantástico. Mas por que aqueles amigos de Jó foram reprovados no final do livro? Porque eles não tiveram sabedoria. Porque eles não utilizaram, eles não aplicaram o conhecimento deles da forma correta. Eles aplicaram da forma errada, acusando Jó de pecado, sendo que o próprio Deus tinha mostrado ali que ele era um homem íntegro em todo o seu procedimento de vida.
certo? O que Deus estava querendo fazer ali era dar um maior conhecimento acerca de quem ele é, por meio de todas aquelas experiências ruins que Jó tinha. Jó, ele cresceu no seu conhecimento a respeito de quem Deus era. Enquanto os amigos deles foram reprovados, por quê? Porque eles tinham uma boa teologia, mas não souberam aplicar de fato, né? E não usaram de misericórdia, de amor, de compaixão para com Jó naquele momento. Ou seja, então sabedoria é a forma como nós aplicamos o nosso conhecimento. Muitas pessoas são cheias de conhecimento, porém elas não são sábias de verdade. Os sábios a quem Provérbios vai tanto dedicar palavras e versículos são essas pessoas que são cheias de conhecimento e são sábias porque sabem usar o conhecimento que têm. Salomão foi conhecido como um homem muito sábio, nesse sentido, porque ele tinha muito conhecimento das coisas, mas ele sabia aplicar as situações, o conhecimento, ele tinha discernimento. E aqui nós vamos ver que a sabedoria caminha junto do bom senso, do discernimento, né, do ouvir de fato. Então, às vezes nós tendemos a confundir, né? O cara é muito inteligente, conhece muita coisa, é uma enciclopédia ambulante. Mas será que essa pessoa ela é verdadeiramente sábia? Será que ele consegue esse conhecimento todo que ele tem a respeito da vida, a respeito das ciências, a respeito da história, da arte, de tantas coisas, eles de fato são aplicáveis? Ele sabe como aplicar isso? E é aqui que está a distinção de nós e Deus. Nós falhamos na nossa na aplicação da sabedoria. Somos muito mais parecidos com os amigos de Jó do que com Deus, porque muitas vezes nós achamos que nós sempre somos os heróis da trama, né? Nós somos como Daniel e seus amigos, ou então eu sou como Jó, o homem íntegro que nunca blasfema. Pelo contrário, acho que a gente está mais próximo dos amigos de Jó que vão lá e aplicam mal o seu conhecimento, ou daqueles que, né, que foram juntos levados para a Babilônia e abraçam todos os costumes da Babilônia. Nós sempre, muitas vezes, nós temos essa ideia de que nós nos vemos como os heróis da trama em todo lugar, mas pelo contrário, muitas vezes nós somos falhos. Ainda que tenhamos um bom conhecimento a respeito da vida, das coisas, a respeito de quem Deus é, muitas vezes nós falhamos em aplicar. Deus não. Deus, ele é perfeitamente sábio. O perfeito conhecimento de Deus é mostrado pela sabedoria perfeita dele exibida em todas as suas obras. Quando nós vimos nesses textos que nós lemos que Deus ele exalta, que o apóstolo Paulo exalta a sabedoria de Deus, é ver como que Deus ele aplica esse conhecimento de todas as coisas. E a maior evidência da perfeição, da sabedoria de Deus, está em Jesus Cristo, que é a encarnação da sabedoria divina, que é a sabedoria divina unida à natureza humana, o próprio Deus, o próprio conhecimento, a própria sabedoria de Deus encarnada ali na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo, que nos mostra o quão sábio ele é e o quão maravilhoso e amoroso ele age para com a sua criação e para com os seus filhos. Então, só essa breve palavra. Deus, ele é onisciente e ele é perfeitamente sábio em seus caminhos. Nós não conseguimos separar essas duas coisas quando falamos da onisciência de Deus. Falamos que o conhecimento de Deus é infinito, ou seja, é muito além daquilo que a gente pode conhecer, capaz de compreender, e o conhecimento de Deus, ele é exaustivo a respeito dele mesmo e da realidade. Bem, chegamos ao fim aqui da nossa aula sobre a onisciência de Deus. Na nossa próxima terça teológica, continuaremos falando a respeito de um assunto polêmico, hein? A presciência de Deus. Se falamos sobre o conhecimento de Deus, então vamos falar um pouco também sobre a presciência de Deus. Mas desde já eu quero convidar você para curtir esse vídeo, se você gostou, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas, e também você que não é cristão, que às vezes vê aqui os nossos vídeos nos nossos canais, também pedimos para você
curta se você gostou, compartilhe. Se você tem uma dúvida, deixa aqui nos comentários e também se liga nos outros vídeos da Terça Teológica. É só você acessar a playlist do nosso canal e você vai ter lá todos os videozinhos da Terça Teológica que nós gravamos, inclusive aquelas lives ali no começo, quando nós estávamos fazendo ao vivo. Então, ficamos por aqui hoje e esperamos vocês na próxima Terça Teológica e acompanhem aqui os nossos canais sempre. Até mais!